Bora pra mais um papo dessa jornada. Essa aqui vai ser uma série de vídeos das minhas experiências com a ayahuasca. Por isso eu vou separar ele em vários capítulos para não ficar maçante, tá bem? Agora eu quero contar um retiro que eu fui. 3 dias. Agora tiveram muito especiais, 2, assim, que mexeram comigo. Teve um Enterrados e no último dia um Temascal. No Enterrados, eu senti ali tivesse curando o meu prazer pela vida. Eu sempre amei viver, mas em muitos momentos parecia que tinha algo que queria me colocar numa concha de eu não mereço viver. Eu sempre senti um vazio muito intenso dentro de mim, uma falta absurda. Terapia, muitas coisas já explicaram isso também, até pelo formato do meu corpo. Enterrados, para quem não sabe, você fica só com a cara do lado de fora da terra. Você mesmo cava a sua cova, entra ali, o povo joga terra em cima de você, você protegido com uma roupa, capuz e tal, para ficar mais confortável possível, se é que é possível. Vou lá no Enterrados, e aí eu começo a me ver sendo arrastada pelo braço numa estrada. Eu não queria ir, aquela pessoa me puxando, era como se fosse uma autoridade minha, um pai, alguém que deveria cuidar de mim. Me vendia, que é muito difícil falar desses assuntos no YouTube, mas eu quero que a gente traga para uma consciência de que foi uma miração, é uma visão, mas não posso negar o que eu passei. Se você aguentar, fica aí que eu vou te contar. Então eu fui vendida, passei a ser explorada por pessoas adultas numa área de mulheres adultas. Eu acabava gerando e tinha que desgerar. Gerava, desgerava. Não podia, eu tinha que fazer aquilo. E esse ato compulsório e proposital foi me dando uma culpa absurda. E aí eu fui entrando ali num limbo de um lugar denso. Não mereço viver, eu não mereço a vida e tal. Eu não queria mais existir. E aí veio vindo uma luzinha assim no meio daquele buraco, era um lodo, uma lama, uma coisa esquisita que eu tava entrando. Veio vindo uma luzinha e de repente, pá! Eu tava no meio daquela luz. Era uma coisa perolada, dourada. Dentro daquilo, ao mesmo tempo, brilhava outras coisas como umas mandalas. Como se essas mandalas representassem algo. E o meu inconsciente decifrava. Então eu olhava para uma mandala, de repente ela era uma árvore. Ela era uma pessoa, um animal, uma pedra, coisas da existência. Olhando para aquilo e aos prantos, naquela narrativa de não querer existir, muito triste, com a culpa, uma voz falava para mim assim: não fala isso, eu estou em você, você está em mim, tudo está, nós estamos, tudo é. Aquilo foi dissolvendo aquela angústia. Foi um bom tempo ele me convencendo de que eu merecia a vida, de que estava tudo bem existir. Quando era muito criança, aos meus 13 anos, antes de começar a fugir de casa, estava andando no beiral de um prédio, obviamente pensando coisas que eu não devia. Veio uma voz e disse assim para mim: é isso que eles querem. Você vai dar esse prazer e perder o seu prazer? Naquele momento, aquela luz me lembrou daquele momento e eu me lembrei por que eu queria existir, por que eu amo tanto a vida. Realmente aquilo foi pra mim uma transformação de dentro mesmo, sabe? Eu já tinha prazer pela vida, eu amo viver. E aí foi dissolvendo, eu que saí debaixo da terra para poder fazer ali uma limpeza. Foi uma das limpezas mais tímidas que eu fiz em toda a minha jornada. Foi a última limpeza que eu fiz. Não gosto nem de falar que foi a última, porque a gente nunca sabe, né, minha gente? Mas não quero não. Tira. Quando eu participei do Temascal, para quem não sabe, o Temascal ele representa justamente o útero da Mãe Terra. Dia do meu aniversário, então experienciar aquilo foi extremamente mágico e as associações que eu pude fazer também com o que eu conhecia e o que eu busquei depois foi muito incrível. Estava lá na tenda, as mirações começaram como grande retrospectiva da humanidade, como se eu participasse de civilizações tribais, cada vez mais evoluídas, com mais recursos, tipos de roupa, indumentária e rituais, etc., iam como se fosse caminhando isso. De repente eu tô dentro do ventre da minha mãe. E eu sinto nitidamente uma presença ao meu lado. E a presença, a sensação que eu tinha era que a minha filha mais velha. Mas como que ela podia estar ali se ela era, né, não tinha nascido ainda? Daqui a pouco ela começa a se distanciar e eu falava: pra onde você tá indo? Não vai, não me deixa sozinha. E ela respondia: eu não aguento, eu não suporto, eu preciso ir embora. Eu não dou conta, eu não consigo. E eu falava: não me deixa, fica aqui, eu te dou energia. E ela: não consigo. Até que foi. Eu convivi
com esse vazio durante muito tempo ali dentro daquele ventre. Era uma tristeza realmente para mim estar ali sem a presença dela. Foi passando ali a gestação, fui sentindo coisas, presenças, acontecimentos, clarificou muita coisa na minha vida, do meu papel no mundo, do que estava acontecendo ao redor. Começa a chegar, a se aproximar o momento do parto. Eu sentia muitas pessoas ali, tios, avós, primos, tios, muitas pessoas que eram presentes ali no contexto da família. Sentindo aquela presença ali, né, da espera, da minha chegada. Eu estava muito feliz, mas de repente eu começo a sentir um sufocamento, um mal-estar. Todo mundo que queria sair de dentro da tenda podia sair. Era só falar, quero sair. Saía. Na minha vez de sair, a madrinha resolveu, espera mais um pouquinho, minha filha, só mais um pouquinho. Um pouquinho que... Minha irmã, não teve nada de pouquinho, foi mais outra eternidade ali dentro. Esse sufocamento começou a me dar um sofrimento mesmo. E aquela luzinha chega pra mim e fala, tá tudo bem, você vai ficar bem, você é luz, você é cura, você é pura luz. Foi repetindo coisas ali pra mim, pra me tranquilizar. E eu fui buscando essa calma, tive ali mais uns outros momentos. Recebi visitas de pessoas que já haviam ido, que estavam ali pra ancorar o meu nascimento. Sentindo aquele sufocamento ali, ao mesmo tempo, esse acolhimento. Até que a madrinha vira pra mim e fala, vem minha filha, já pode sair, vamos sair? Saí de dentro da tenda. Ai, minha Nossa Senhora! Organizar tudo aquilo que tinha acontecido, né? Fui tomar um banho. E no banho eu me lembrei que a minha mãe contava histórias antes de dormir. E entre elas, a história de quando a gente nasceu. E no dia que eu ia nascer, minha mãe não queria fazer parto normal de jeito nenhum. Crenças da época, né? Não vamos julgar aqui, ainda bem que a gente tá melhorando. Então ela cruzava a perna e brigava com o médico, eu quero cesariana. E o médico, não, você tem tudo para fazer um parto normal. E ela, não, vai abrir. Então ela ficou ali nesse processo. E eu vivendo lá dentro do Temascal. A mesma situação, a madrinha, peraí minha filha, fica mais um pouco, eu tô aguentando esse lugar mais. Pra quem não sabe, o Temascal é uma tenda onde as pedras ficam ali sendo aquecidas com ervas e vai aquele vapor, uma sauna, né? Além dessas histórias que minha mãe contava, eu fui perguntar para ela também algumas coisas, para validar aquilo que tinha acontecido. Então uma das coisas que eu fiz foi perguntar sobre as pessoas que estavam ali, os nomes específicos, e ela confirmou um por um. Outra coisa que eu perguntei para ela é se havia possibilidade de ser uma gestação gemelar. Ela disse, naquele tempo não se fazia tanto ultrassom, mas auscultava. O médico até desconfiou que eram 2 no começo, mas depois era só você e era só você, então não vamos saber. Mas eu fui atrás dessa pergunta também, porque depois eu fiz uma constelação sistêmica e saiu lá a possibilidade de uma gestação gemelar, de uma irmã que tivesse vindo antes, alguma coisa do tipo. E a minha mãe não confirmou uma desgestação espontânea, nem nada. Mas, entre as histórias que a minha mãe contava na infância, é que aos 11 dias de nascida, eu expeli uma coisa estranha pra fora. Ninguém sabia explicar o que era. Mecônio, 11 dias depois, não dava mais pra ser. Quem me salvou daquele sufocamento quando eu tava expelindo aquilo foi a minha madrinha. Então, também fica aí a dúvida. O que será que estava ali? Não é mesmo? Não vamos saber. Para mim, todos esses episódios acabam explicando, sim, esse vazio que me acompanhava. Essa ausência durante a vida mesmo, muitas coisas ali ficaram para mim explicadas. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que a ayahuasca não é para todo mundo. Nem todo mundo dá conta de suportar as coisas que acontecem ali. A gente precisa dar de cara com as nossas sombras. A gente vai entrar em contato com coisas que podem assustar se você não estiver preparado para entender que aquilo ali é uma simbologia. Se você tem medo de pesadelo, não vá para a ayahuasca. Se tiver problemas psiquiátricos, remédios que você tome para controlar, tudo isso precisa ser observado nessa jornada, nessa caminhada, porque realmente não é para qualquer um. A ayahuasca não é brincadeira, não é droga, como eu pensava que era. É conceito absurdo a respeito disso. A gente precisa realmente olhar para isso como um portal que você abre para o seu inconsciente. Independente de você acreditar se é vida passada, um arquétipo que o seu inconsciente está usando, para que serve aquilo ali,
com certeza, se você decodificar, você chega em alguma orientação. Eu percebi os padrões de repetição, de exclusão, de vitimismo. Então, o que eu precisava fazer? Aceitar, não ser aceita e tomar posse da minha vida, tomar o cajado da minha vida na minha mão e seguir adiante, sem ficar choramingando, sem ficar olhando para trás. Então, esse foi o recado que, sucintamente falando aqui, foi o que foi trabalhado, mas não foi em um ritual. Eu não sou uma pessoa de ficar indo em vários rituais de 15 em 15 dias. Quando eu tento ir, que não é para ir, se você for me dar carona, seu carro vai estragar. Então eu tenho que pedir autorização para minha espiritualidade para poder estar num evento desse. Pedir direcionamento para a casa em que eu vou participar, porque não é brincadeira e sim, a gente abre portais muito sérios em consagrações como essa. E aí uma coisa que eu percebi dessas coisas também que eu falei no outro vídeo, que eu fui para um lugar denso, vou falar um pouco mais de detalhes desse lugar denso. Deleite-se com a bagunça que eu vou fazer aqui, espero que no final fique organizado e você consiga tirar alguma coisa dessa novelinha do astral. Portanto, um beijo e até os próximos vídeos.